Você já sentiu como se estivesse afundando, mesmo tentando fazer tudo certo? Como se a vida estivesse fora de controle e Deus estivesse em silêncio? Essa história vai mudar a forma como você enxerga as tempestades da vida. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a última cena pode ser exatamente o que o seu coração precisa hoje. Foi numa noite como essa que os discípulos acharam que tudo estava perdido. Mas no meio da escuridão, Jesus se levantou e falou com o vento. E o mar obedeceu. Prepare-se para uma jornada de medo, fé e uma paz que nenhuma tempestade pode destruir. O sol começava a se pôr lentamente sobre o mar da Galileia. A luz dourada refletia sobre as águas calmas, como se o céu e o mar se encontrassem num abraço de paz. Era o fim de mais um dia cheio. Jesus tinha passado horas ensinando as multidões, falando sobre coisas que tocavam o coração, sobre o reino de Deus, sobre fé, sobre como pequenas sementes podem crescer e transformar tudo. As pessoas tinham se reunido em peso para ouvi-lo, algumas curiosas, outras sedentas por esperança. Havia algo na maneira como Jesus falava, simples, direto, mas cheio de verdade. Quando ele falava, parecia que até o vento parava para ouvir. Mas agora, com o céu escurecendo e o corpo cansado, Jesus se volta aos seus discípulos e diz algo que parecia comum: "Vamos atravessar para o outro lado." Eles sabiam o que isso significava. Pegaram o barco, ajudaram Jesus a subir e começaram a travessia. Era um percurso conhecido, feito muitas vezes antes. O mar estava tranquilo e a noite começava a cair com um ar de sossego. Jesus, exausto, se deitou na parte de trás do barco sobre uma almofada e ali adormeceu. Um sono profundo. Enquanto isso, os discípulos remavam em silêncio. Alguns conversavam baixinho, outros observavam o céu escuro tomando conta do horizonte. Era uma noite comum, até que deixou de ser. Lá no fundo, quase imperceptível, o vento começou a soprar diferente. Primeiro uma brisa estranha, depois mais forte. E então, sem aviso, a tempestade chegou. Uma daquelas que surgem de repente no mar da Galileia, descendo das montanhas como um soco no céu. O vento rugia, as ondas cresciam. O barco, que minutos antes deslizava suavemente, agora lutava para não virar. A água invadia por todos os lados. Os discípulos, pescadores experientes, homens acostumados com o mar, estavam em pânico. Eles tentavam esvaziar o barco, segurá-lo no lugar, gritar ordens uns para os outros, mas nada adiantava. Era como lutar contra um gigante invisível. No meio do caos, alguém lembrou: "Jesus está aqui!" Foram até a parte de trás do barco e lá estava ele, dormindo. Sim, dormindo. Enquanto tudo parecia desmoronar, Jesus dormia com uma paz que não fazia sentido. Um deles o sacode com a voz embargada: "Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra?" Jesus acorda, calmamente, sem se assustar. Ele se senta, observa a cena, o vento, o mar, o desespero, e se levanta. Ele olha para o vento como quem olha para algo que já conhece. Encara as ondas furiosas e com uma voz firme, mas tranquila, diz: "Silêncio, acalme-se." E de repente, tudo para. O vento obedece. O mar se acalma. A tempestade, que parecia invencível, desaparece como se nunca tivesse existido. O barco agora flutua em um mar liso, sob um céu silencioso. Os discípulos ficam atônitos, ainda respirando forte, ainda sentindo o coração disparado, mas agora tudo ao redor está em paz. Jesus então olha para eles e pergunta: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?"
A pergunta bate fundo. Não era sobre a água, nem sobre o barco. Era sobre confiança. Sobre crer mesmo quando tudo ao redor parece gritar o contrário. Os discípulos se entreolham e sussurram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Era uma pergunta carregada de admiração. Eles tinham visto Jesus curar, ensinar, multiplicar pão, mas isso era diferente. Era como se acabassem de ver algo que ultrapassa toda a lógica. E naquele silêncio, uma nova certeza começava a nascer no coração deles. Jesus não era apenas alguém que falava com autoridade. Ele era alguém que tinha autoridade sobre tudo, até sobre o caos. A travessia continuou, mas agora o mar estava calmo. E dentro deles, uma nova pergunta ecoava: se ele tem esse poder, por que ainda temos tanto medo? Essa história, embora acontecida há séculos, tem um jeito curioso de falar com a gente hoje. Porque vamos ser sinceros, todos nós enfrentamos tempestades. Elas não vêm com relâmpagos e ondas, mas vêm com notícias inesperadas, crises familiares, perdas, medos, inseguranças. E em algum momento, quando essas tempestades chegam, nos sentimos como aqueles discípulos no barco, desesperados, tentando manter tudo em pé com nossas próprias forças. E em algum momento, a gente se pergunta: Deus, o Senhor está vendo isso? O Senhor não se importa. Às vezes, parece que Jesus está dormindo no meio da nossa dor. A gente ora, clama, tenta entender e tudo continua igual. Mas essa história nos lembra de algo essencial. Jesus está no barco. Mesmo quando ele parece em silêncio, mesmo quando você sente que ele não está agindo, ele está presente. E mais do que isso, ele tem o poder de acalmar não apenas o que está ao redor, mas o que está dentro de nós. Talvez ele não vá acalmar todas as tempestades de imediato. Talvez a resposta não venha do jeito que esperamos, mas a presença dele é a verdadeira resposta. Ele continua ali firme, enquanto tudo parece se mover. E quando ele fala, o caos obedece. A fé que Jesus chama os discípulos de ter não é uma fé que ignora o medo. É uma fé que aprende a confiar mesmo com medo, que descansa mesmo sem entender, que permanece firme porque sabe quem está ao lado. Essa paz que ele oferece não é a ausência de problemas, é a certeza de que mesmo em meio aos problemas, ele continua sendo maior. Então, se você está enfrentando uma tempestade hoje, respire fundo. Lembre-se, Jesus está no barco. Ele não prometeu que o mar estaria sempre calmo, mas prometeu que nunca te deixaria. E talvez, nesse momento em que tudo parece instável, o que ele está te convidando a fazer é exatamente isso: confiar, descansar, saber que quando ele se levanta e fala, tudo muda. Não é mágica, é presença, é poder, é amor. E é isso que faz toda a diferença. Se essa história te trouxe um propósito, compartilhe com alguém que também está enfrentando uma tempestade, porque às vezes tudo o que alguém precisa ouvir é: Jesus está no barco. Deixe seu like se essa mensagem tocou seu coração e se inscreva no canal para mais histórias que alimentam a fé, acalmam a alma e lembram você de que nunca está sozinho. Até a próxima e que você tenha muita paz.